E aí, pessoal, tudo bem? Professor Fábio na área, mais uma aulinha de física, então. Pessoal, essa aula aqui vai ser, na verdade, né, assim, um pouquinho mais rápida, mas ela é mais assim na ideia de dar aí umas dicas para vocês, tá? Sobre um caminho, na verdade, como resolver aí exercícios da atividade avaliativa que vocês vão estar recebendo aí, tá? Então, aqui nós temos os assuntos que envolvem as leis de Kepler, no geral ondulatória, e a parte até onde foi vista em sala, eletrostática. Então, pessoal, na verdade, nós temos um pouco a parte histórica, tá? Ali, né, sobre a questão do modelo geocêntrico, modelo heliocêntrico, né, para o nosso sistema solar, tá? Mas, na verdade, pessoal, o que que importa para nós aqui falar para vocês, né? Bom, o que importa aqui é dar uma relembrada, tá, nas três leis de Kepler, né? Da primeira lei de Kepler diz que nós temos aí a lei das órbitas, que os planetas descrevem órbitas, prestar bem atenção nisso, que é super importante, órbitas elípticas, tá? Em torno do Sol, e o Sol, claro, ocupa um dos focos da elipse. Então, lembrar que quando o planeta está orbitando próximo do Sol, mais perto do Sol, a velocidade dele é maior, e quando ele está mais afastado do Sol, a velocidade dele é menor. Essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler é a lei das áreas, onde nós temos, tá, segmentos, né, que, na verdade, segmento de reta que une o Sol a um determinado planeta, que vai descrever áreas iguais para iguais intervalos de tempo. Tá? Então, bem importante aí também a segunda lei de Kepler. E a terceira coloca para nós que é a lei dos períodos, ou seja, que acontece? Durante muito tempo, né, Kepler ficou estudando essa parte, tá? Então, esse assunto. E ele percebeu que quando a gente pega o período que um determinado planeta leva, né, que ele demora para orbitar em torno do Sol, ou seja, completar a órbita, dividido pelo raio dessa órbita, ou seja, o período ao quadrado, o raio elevado à terceira potência, quando ele fez esses testes, né, fez essas análises, ele percebeu que dava sempre um valor constante. Por isso a gente tem o K, que é a constante de Kepler. E aí, pessoal, falando um pouquinho para vocês de fenômenos ondulatórios, né? Então, o que que acontece? No geral, as ondas sofrem o fenômeno da reflexão, tá? É importante colocar aqui que na reflexão, tá? A gente não tem mudança na velocidade de propagação, certo? A gente não tem mudança no comprimento da onda e a gente também, claro, não vai ter nada de mudança na frequência das ondas. É claro que, não muda nada? Ué, mudaria se por um acaso fosse, digamos assim, mexido na fonte, tá? Que está emitindo essas ondas. Mas se não for feito isso, então não tem mudança nessas três grandezas físicas, tá? A refração são quando as ondas passam de um meio para outro. Por exemplo, assim, a gente observa a luz, né, vindo, se propagando, né, vindo do ar, chegando, por exemplo, na superfície d'água. O que que a gente vai notar? Bom, a luz vai sofrer uma pequena variação, ou seja, na verdade um desvio, né, melhor dizendo, tá? E também vai ocorrer uma mudança na velocidade de propagação. Pelo ar, a luz viaja com uma velocidade, pela água viaja com outra velocidade. E claro, né, pessoal, é super importante ressaltar que a frequência permanece inalterada, porém o comprimento de onda e a velocidade também variam, tá? Pessoal, nós temos a interferência, tá? Na qual nós temos ali ó, a ideia do cruzamento entre duas ondas, ou seja, nós temos a interferência destrutiva e a interferência construtiva. Tá? Então, a gente tem interferência construtiva, dois pulsos de ondas vindo em sentidos opostos se encontram, a amplitude resultante se soma, dois pulsos de ondas vindo em fases opostas, tá? A interferência resultante se diminui, né? Por quê? Por causa que a questão é que é uma interferência destrutiva, tá? Isso é bem importante destacar, né? Pessoal, outro fenômeno, né, legal de estar comentando aqui com vocês, está explicando também, é o que? É a difração, que a onda tem essa capacidade de contornar obstáculos. Então, ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas sofrem difração, tá? Então, o som sofre difração, a luz sofre difração, né? Polarização, pessoal, é um fenômeno na qual o que que acontece? A gente tem as ondas se propagando aí
no caso, a luz natural, por exemplo, né, se propagando em todos os planos e quando encontra uma película polarizadora ou um polarizador, passa a se propagar num único plano, tá? A ressonância é quando a gente tem, por exemplo, uma frequência de um determinado objeto, que é a frequência natural dele, e aí a gente faz com que esse objeto comece a vibrar, né? Cause uma vibração na qual esse objeto tem a vibração natural dele e a vibração que está sendo provocada. Enquanto essas, digamos assim, a intensidade dessas frequências serem equivalentes, nós vamos dizer que isso entrou em ressonância. Muito comum se falar de acidentes que já aconteceram com pontes rompendo ou pessoas, né, fazendo com que uma taça de cristal, por exemplo, venha a trincar, né, a estourar por causa do fenômeno da ressonância. E aí, passando um pouquinho para a parte da eletrostática, vamos lembrar aí, pessoal, da ideia de carga elétrica. Então, a carga elétrica ela se conserva, né? A carga elétrica a gente fala que ela é quantizada, tá? Então, não existe num processo, por exemplo, de eletrização, nem construção, nem destruição de cargas elétricas, e sim a conservação delas. Cargas elétricas de sinais iguais se afastam, se repelem. Cargas elétricas de sinais diferentes se atraem. A carga elementar das partículas, tanto o elétron quanto o próton, vale a mesma intensidade, né? 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Tá? Positivo para o próton, negativo para o elétron, e nêutrons não tem carga. Né? Processo de elitização, importantíssimo destacar, pessoal, que durante o processo de elitização por atrito, os dois corpos devem possuir naturezas diferentes, então vão ter sinais de carga opostos, tá? E aí depois acontece a atração entre esses corpos após o atrito. Em contato, nós temos aí um corpo que está carregado, o outro que está neutro. Após esse contato, o que acontece? Os dois corpos saem com cargas de mesmo sinal. E a indução é necessário lembrar que não existe contato direto dos corpos. Um corpo está carregado, que é o corpo indutor, o outro corpo está neutro, que é o corpo induzido. É necessário a conexão com a Terra, com o fio ligado à Terra, um fio condutor, para que a gente possa ter ou a elitização de um corpo que está neutro para ele ser negativo, já que o corpo carregado indutor é positivo, ou o contrário. Né? Ou eu vou precisar dessa conexão com a Terra para subir elétrons da Terra para eletrizar o corpo que estava neutro, ou descer elétrons para deixar, por exemplo, esse corpo que até então era induzido, visto que o que estava carregado era negativo, deixar com sinais opostos e vai acontecer a atração. É necessário a ligação com a Terra, porque senão, se eu simplesmente aproximo o corpo neutro do corpo carregado, depois que eu afastar ambos, o que estava neutro não fica eletrizado, ele continua sendo neutro, e o que estava carregado permanece carregado. Então a ideia é eletrizar por indução, não contato direto, e sim só por aproximação. E aí é importante fazer o destaque aqui também da lei de Coulomb, né? Então, pessoal, a lei de Coulomb é muito parecida com a lei da gravitação universal, só que aqui a gente está tratando de cargas elétricas. Então, as cargas elétricas podem ser de atração, ou seja, perdão, as forças elétricas, né? A força elétrica pode ser uma força de atração, se as cargas forem de sinais opostos, ou força de repulsão, se elas tiverem sinais iguais, tá? Então, essa é a lei de Newton aplicada aí nesta ideia, né, da lei de Coulomb, tá? E, no caso, a gente tem que ter as cargas elétricas, a distância que separa as duas, né, elevado ao quadrado, e essas cargas estão inseridas em algum meio. Tá? Então, o que acontece? Normalmente, o meio utilizado é o vácuo. Pessoal, espero que eu tenha contribuído para o estudo de vocês. Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até mais.